Então, a gente vai começar com a aula da orientação do espírito, né? A gente tem um objetivo aqui de entender, né, como o Espírito Santo pode nos dar consolo, pode estar conosco, nos dando paz, orientação para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para os nossos desafios, né? E também lembrar-nos que a orientação do Espírito, ela está ao alcance de todas as pessoas dignas, né, que estão aí na igreja, que participam, que sabem sobre o poder do Espírito Santo. Então, nós temos alcance, nós temos condições de ter o Espírito Santo em nós, conosco no nosso dia a dia. E também, sempre lembrar que uma das formas mais acessíveis ao Espírito Santo é através da oração. Então, quando a gente faz uma oração, a gente está ali abrindo espaço para que o Espírito Santo possa nos acompanhar naquele momento, possa estar conosco. Então, é importante que a gente lembre sempre do princípio da oração, comece o dia com a oração, termine o dia com a oração, alguma atividade, alguma coisa que você vai começar uma aula, né, um novo trabalho, o que você pode fazer, comece com uma oração, porque você está convidando o Espírito para estar contigo naquele momento. Muitas vezes, se torna um hábito a oração, mas não uma oração do coração. Então, a gente precisa lembrar e estar fervoroso nessa oração, né? Trazer essa oração para o nosso momento, tá bom? Então, para a gente começar aqui, tem algumas sugestões de leitura que eu vou puxar aqui para a gente, peraí. Então, nós temos lá em João 14, 26. Alguém tem facilidade aí de pegar as escrituras? Se vocês estiverem com facilidade, eu passo os próximos para vocês, para a gente poder dividir, tá bom? Na escritura João 14, 26, estou abrindo aqui para a gente, ele diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, olha a importância de nós estarmos próximas do Espírito, estarmos, né, dignas de ouvi-lo, de tê-lo conosco. E em muitas situações, quando a gente vai... quando a gente ouve as orientações do Espírito, em muitas situações tem pessoas que ficam na dúvida, né? Nossa, será que eu devo fazer mesmo? Mas o sentimento confirma. O sentimento confirma que nós devemos ouvir e seguir. O Espírito Santo, essa é uma frase que eu quero deixar para vocês, quero pedir para que vocês repitam aí comigo, para que fique gravado, né? Para que a gente possa memorizar essa frase, que é a frase da aula da semana, tá bom? O Espírito Santo vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Essa frase está em 2 Nef 32:5, tá? Então, o Espírito Santo vos mostrará todas as coisas que devem fazer. Meninas, vocês estão aí com possibilidade de fazer anotações? Sim. Então, já a gente vai fazer anotações, tá? Quem consegue pegar para mim aí a escritura de 2 Nef 31:17 e 31:18? Alguém consegue? Senão eu pego por aqui. É 2 Nef? Esse. 31? 17, 18? Pode ler? Portanto, fazei as coisas que vos disse ter visto, vosso Senhor e Redentor. Fazei, porque por esta razão me foram mostradas
para que possais conhecer a porta pela qual deveis entrar, porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água, e recebereis então a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. E estareis então no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Sim, havereis entrado pela porta, havereis procedido segundo os mandamentos do Pai e do Filho, e havereis recebido o Espírito Santo, que dá testemunho do Pai e do Filho, em cumprimento da promessa que vos fez, de que se entrasseis pela porta, entrasseis pelo caminho, recebereis. Pois é. Nós estamos aqui cumprindo um plano, né? Semana passada falamos muito sobre isso, sobre os 3 atos da nossa vida. Seja bem-vinda, Lila. Bom dia. Nós falamos muito sobre isso, sobre os 3 atos da nossa vida, e nós estamos aqui cumprindo um plano. E nós seremos, sim, direcionadas, nós teremos o direcionamento do que devemos fazer, como devemos fazer. Claro que teremos também o livre-arbítrio, mas nós seremos aqui direcionadas e nós teremos essa direção para nós e teremos o Espírito Santo nos auxiliando, né? nos guiando também, sendo aí uma luz para que a gente possa, então, receber as bênçãos futuras, para que a gente possa estar alinhado com os planos que o Senhor tem para nós. Então, é importante que a gente ressalte o quanto a dignidade vai nos dar condições de nos mantermos alinhadas com o Senhor. O quanto estarmos alinhadas com o Senhor vai nos dar condições de ouvir os sussurros do Espírito. O quanto os sussurros do Espírito vai nos aliviar do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? A nossa aula está voltada para uma vida produtiva e hoje, cada vez mais, nós temos condições de fazer, de buscar, né? Porque nós temos uma troca muito forte de informações, estamos o tempo todo conectados com muitas coisas novas, e a evolução de todas as coisas, tanto de informação quanto de novidade mesmo, das coisas que tem no mundo, hoje em dia é muito forte, é muito grande, né? Mas nós precisamos desse direcionamento, para que a gente não se perca com tantas coisas nos tirando a atenção. Então, nós precisamos dessa atenção, nós precisamos desse direcionamento e temos que ter a humildade e também inteligência, mas mais do que isso, um coração fixo no Senhor, né? Para que a gente possa ouvir os direcionamentos dele e caminhar nesse sentido, porque temos o livre-arbítrio. Então, o Senhor, ele vai nos direcionar, mas a escolha sempre será nossa. Obrigada, Tati, pela leitura. Então, aqui, olha, nós temos, deixa eu pegar aqui, Romanos, mais um versículo para a gente ler. Em Romanos, ele nos diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito, ele vem para dar esse direcionamento, para nos guiar e para nos mostrar o amor do Pai, para nos mostrar o quanto o Pai está nos olhando, nos direcionando, está nos colocando no caminho certo. Então, quero pedir para que vocês, se estiverem, né, com o manual aberto, quem pode fazer a leitura, dê uma olhadinha na parte que está escrito anotações e impressões. Nessa parte, vai ter algumas informações para que vocês possam aí preencher, e para completar essa parte, a gente vai ler a escritura que é Doutrina e Convênios, 90-24. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que está escrito: buscai
diligentemente, orai sempre e sedes crentes. E todas as coisas contribuirão para o vosso bem, se andares retamente e vos lembrardes do convênio que fizestes um com os outros. Então, a oração, a diligência, ouvir o Espírito Santo, vai fazer com que nós tenhamos uma vida mais plena diante do plano que o Senhor nos tem. Nós teremos condições aí de sermos bons, talvez não bom o suficiente para nós, mas nós contribuiremos, né? Nós iremos contribuir cada vez mais para que o bem como um todo aconteça. Então, o Espírito Santo, ele é um revelador, né, do Mestre. Ele transmite as informações ao nosso espírito com muito mais certeza do que não seria possível obter por meio de nossos sentidos naturais. Nós temos sentidos, né? Nós temos condições de ver, ouvir, de ter trocas, né? De saber as coisas através dos estudos, mas o Espírito Santo, ele tem uma condição muito suprema, muito superior a nós, humanos, de nos dar essa informação. Então, por isso a importância de nós conseguirmos estarmos alinhados a ele. Eu me lembro bem quando eu me batizei, o quanto a minha vida mudou com essa condição de poder estar próxima do Espírito. Porque antes de estar na igreja, eu não tinha essa condição aguçada de ouvir o Espírito Santo, não sabia como isso poderia acontecer. E é uma porta, né, de possibilidades que nos abre. A gente se sente realmente mais seguro até, com o direcionamento, né? Então, o Senhor, ele nos dá essa possibilidade de ter o Espírito Santo nos guiando, e essas escolhas do nosso dia a dia vai fazer com que o Espírito nos guiando, nos direcionando, tenhamos o nosso dia a dia mais tranquilo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se isso já aconteceu com vocês, como foi a experiência de poder ter o Espírito Santo dando a direção para o dia a dia de vocês, algo muito prático, muito simples, que fez a diferença. Alguém pode compartilhar? Eu tenho uma experiência para compartilhar, quem quiser falar pode abrir o microfone, tá bom? Mas eu tenho uma experiência muito recente para compartilhar, que vale muito a pena. Eu, esses dias atrás, fiz uma oração, pedi um direcionamento ao Senhor em relação ao meu trabalho, e foi muito claro, né, que o Espírito me disse, foi muito claro. E naquele momento, por mais que eu estivesse ouvindo e entendendo, eu ainda questionei, falei, Senhor, eu estou com tantas tribulações no meu dia a dia, como é que eu vou fazer mais esse pedido que o Senhor está me pedindo, né? E quando vem um pedido do Senhor, a gente, por mais que a gente às vezes rebate, né, o nosso lado humano, frágil, ele se apresenta assim, mas a gente vai ter força para cumprir, a gente vai ter o direcionamento, a gente vai saber como fazer, e não por nós, porque nós seremos guiadas e direcionadas, né? Então, ouvir com diligência, estou fazendo o que ele tem me pedido, e as coisas estão realmente fluindo, acontecendo, e as preocupações que eu tinha antes sobre mim já não os tenho mais. Parece que até de forma mágica, né? E na verdade não é mágico, não é, é divino, porque a gente está ali seguindo os planos do Senhor. Mas alguém compartilha? Vou botar vocês aqui. Então, olha só. O Espírito pode nos guiar em todas as escolhas e decisões, e nunca nos enganará ou desencaminhará. Ele é um consolador que concede paz à nossa alma nos momentos de necessidade. Então, se nós estivermos seguindo, nós sempre seremos bem posicionados em relação aos desafios que estamos passando, às escolhas que temos que ter, as coisas que temos que buscar, né? Nós teremos essa luz. E essa luz não é a luz do mundo, é a luz do Senhor. Então, o poder do Espírito pode vir a uma pessoa antes do batismo e testificar que o Evangelho é verdadeiro. Porém,
o direito de ter a companhia constante do Espírito Santo, enquanto a pessoa permanecer digna, é um dom que só pode ser recebido pela imposição de mãos de um portador do sacerdócio de Melquisedeque, após o batismo autorizado na verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Então, olha a questão da importância do batismo, né? É você ter contigo o tempo todo o Espírito Santo. Quem está chegando agora? Quem que entrou? Deixa eu ver aqui. A Georgina. Seja muito bem-vinda, Georgina. Oi, bom dia. Bem. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que nós podemos, ou melhor, qual é o ponto-chave para termos a companhia constante do Espírito Santo? Já falei aqui, hein? Quem conseguiu... É uma palavrinha só. Qual é o ponto-chave para termos a companhia constante do Espírito Santo? Alguém sabe? É a dignidade. Enquanto estivermos dignos, temos a condição de ter a companhia do Espírito Santo constantemente conosco. Então, a importância de nós estarmos alinhados com o Senhor, de nós fazermos as coisas certas e direcionadas para que nós possamos ter o Espírito Santo com a gente. E o que nós podemos fazer, então, para sermos dignos da influência do Espírito Santo? Olha, ainda no tempo, a gente pode também estar buscando o Senhor diligentemente. Muito bem. Ir ao templo, buscar o Senhor, fazer as orações, pedir o direcionamento e ouvir né, fazer as escolhas que nós ouvimos de orientações. Muito bem. Olha só, o que a gente precisa fazer para convidar o Espírito para estar conosco? Alguém sabe? Bom dia. É que como a aula não é minha, às vezes eu fico quietinha, deixo eles responderem, né? É mais para eles. Mas eu acho que, eu vou ser sincera, muitas vezes nós não estamos dignos, nós não somos merecedores, mas o Senhor é tão bondoso que mesmo assim Ele nos dá o direito de ouvir o Espírito, né? E aí tem hora que quando a gente menos merece, parece que aí o Espírito grita, e Ele fala, ó, escuta isso, né? E eu tenho passado por bastante tribulações, né, depois do meu acidente. E muitas vezes eu nunca duvidei, nunca reclamei do meu acidente, mas eu falava, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso, né? E várias vezes, né, o Espírito foi constante na minha vida, né? E nesses momentos de dificuldade é quando a gente realmente precisa ouvir o Espírito, né? Então, é que nem você falou, a dignidade é uma palavra-chave, é um ponto-chave para a gente, mas muitas vezes a gente não tem toda essa dignidade, mas o Senhor é tão perfeito que Ele mesmo assim nos ajuda, né? Então, uma das coisas que eu mais fui provada durante esses dias foi depender dos outros, né? Porque para mim, sou ativa, que eu gosto de fazer minhas coisas, foi muito difícil. E outra foi ser digna com dízimo, porque por muitas vezes eu falava, eu vou pagar, agora como eu vou fazer o resto, eu não sei. Então, isso também é ouvir o Espírito. Você fala, olha, eu vou agir com fé e acreditar que o Espírito está me direcionando para o lado certo, né? Porque tem coisas que às vezes a gente vai fazer e a gente fala, meu, não devia fazer isso, será que é isso mesmo? Mas o Espírito é tão forte que ele te direciona e você acredita com fé e dá certo. Então, eu presto meu testemunho, realmente, que quando nós fazemos aquilo que o Senhor espera, né? Eu amo Doutrina e Convênios 82, e 124, que você vai ler, é uma das minhas escrituras prediletas, que é: eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Quando não fazeis, não há promessa alguma, né? Então, a gente não pode cobrar do Senhor aquilo que nós não fizemos a nossa parte.
Muito bem, muito obrigada pela participação. Pode participar a qualquer momento, tá? Fica à vontade. A gente enriquece muito quando a gente troca as experiências. E é bem isso que você está dizendo, né? Muitas vezes a gente não merece, mas ele está ali, independente do nosso merecimento, porque o amor dele é grandioso por nós, né? E ele não deixará de fazer a parte do Senhor, né? O Espírito Santo será sempre a transmissão, o meio de transmissão que o Senhor tem para nos dar esse direcionamento, e não depende de nós a ação dele, né? Pelo contrário, nós teremos, as nossas ações nos trarão consequências, mas ele sempre fará a parte dele, e será acessível a nós se nós fizermos a nossa parte. Muito obrigada pela sua participação. E é exatamente isso, né? É importante a gente entender onde está o nosso ponto-chave na nossa dignidade. Cada um tem o seu ponto, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem seus desafios, que seja o dízimo, que seja a oração, que seja, enfim, N valores e N princípios que nós precisamos estar atentos, né? Cada um tem o seu ponto a ser trabalhado e mantido. Mas, e uma outra coisa que eu gosto bastante de entender é o quanto o Senhor nos valoriza estarmos, fugiu a palavra agora, nos esforçando, né, para fazer as coisas que Ele nos direciona. Então, nós sabemos que nós precisamos, além do esforço, muitas vezes a gente precisa fazer o que tem que ser feito, mas nós temos a condição do esforço também, né? Então, é importante lembrarmos dessa condição. E a oração é um meio que a gente vai receber essas orientações do Espírito. Por algum tempo na minha vida, né, eu tive a experiência de ter muita dificuldade em orar. Então, eu reservava um momento para oração e eu não conseguia falar, não conseguia me direcionar ao Senhor. E por muitas vezes, a única condição que eu conseguia orar era dizer: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Por N razões, né? E isso é importante da gente se posicionar diante do Senhor de todo o coração aberto, mostrando para Ele todas as nossas condições. Claro que Ele tem condição de enxergar, Ele já sabe, mas o exercício de nós nos posicionarmos é importante para nós também. Então, por muitas vezes, a gente vai fazer coisas, como você disse, né, que racionalmente você vai falar: nossa, será que eu estou errada a fazer isso? Estou errada em fazer isso. Mas a gente tem que lembrar que aqui nós vamos além do que é racional, nós vamos além do que é do mundo, né? Nós estamos em conexão espiritual com o nosso Pai. Isso vai além do julgamento e da visão humana. Então, aqui que entra a nossa condição de fé, de fazer além do que a gente enxerga, além do que as coisas realmente são de forma racional, né? Obrigada pela participação. Olha só, o presidente Herbert Grant, ele diz: no instante em que um homem para de suplicar a Deus por seu espírito e orientação, ele começa a tornar-se um estranho para o Senhor e para suas obras. Quando os homens param de orar pedindo o Espírito de Deus, eles depositam confiança em seu próprio entendimento imperfeito e gradualmente perdem o Espírito de Deus. Assim como os amigos chegados e queridos acabam tornando-se estranhos quando nunca se visitam nem escrevem uns para os outros. Todos devemos orar para que Deus nunca nos deixe sozinhos por um momento que seja, sem seu Espírito para ajudar-nos a resistir ao pecado e às tentações. Então, vale lembrar que a relação com o Senhor é uma relação, é mais um relacionamento, né? Como com qualquer outra pessoa. Se esse relacionamento não for alimentado, e não pela parte dele, porque ele sempre estará à disposição para nós, mas pela nossa parte, se esse relacionamento não for alimentado, ele será prejudicado. Você perderá essa intimidade, você perderá essa condição de ouvir o Espírito, de ter esse direcionamento. Então, é importante que você faça as orações, a leitura das Escrituras, que crie um hábito de uma rotina fortalecedora dentro dos princípios do Senhor. Tem muitas pessoas que, às vezes, nos desafios do dia a dia, elas se perdem, né? Emocionalmente, elas se perdem. Elas se perdem de um jeito que elas não sabem onde buscar os seus recursos, né?
E quando acontece isso com as pessoas, você começa a perceber uma consequência de alterações ao redor dela. Então, às vezes ela começa tendo uma preocupação e ela esquece desse relacionamento com o Senhor, ela não fortalece, ela não busca na oração, nas escrituras, ela deixa o Senhor de lado, começa uma consequência vamos dizer, de tragédias, né, ao redor dela. Então, passa a ser emocional, passa a ser psicológico, passa a ser profissional, daqui a pouco é financeiro, atingiu as finanças, atinge a saúde, atingiu a saúde e as finanças, atinge o relacionamento dentro de casa. Então, é uma consequência ruim que vem se seguindo, né? E aí, muitas vezes, ela só lembra novamente de se resgatar no Senhor, de buscar novamente o Espírito, quando ela está lá no poço, quando ela está lá no fim do poço. Faz sentido isso? Enquanto que, se nós estivermos atentas aos sinais, nós vamos, no primeiro momento em que as coisas estão saindo dos eixos, vamos dizer assim, buscar o Senhor, buscar o Espírito e ter essa orientação, né? Quando a gente está fora dos eixos, isso já aconteceu comigo, eu já vi muitas pessoas também relatando, a gente perde essa condição de ouvir o Espírito Santo. E quando a gente perde essa condição de ouvir o Espírito Santo, aguarda, uma série de consequências vão acontecer. Então, resgate esse primeiro relacionamento com o Senhor, que certamente todo o restante fará diferença na sua vida. Faz sentido isso? Então, olha só, o presidente Ezra Taft Benson, ele se refere à orientação e ao espírito, né? Ele diz, quando você ora, quando você fala com o Pai Celestial, você realmente conversa com ele a respeito dos seus problemas? Então, a gente tem que ter um direcionamento na nossa oração também, né? A gente tem que saber como falar com o Senhor, a gente tem que saber como pedir, a gente tem que saber como apresentar para ele as nossas diferenças, as nossas dificuldades. Vocês têm essa condição sempre nas orações de vocês? Compartilhem comigo. Vocês expressam os seus sentimentos, as suas dúvidas, as suas inseguranças, as alegrias. Vocês sabem pedir ao Senhor? Vocês sabem o que pedir, como pedir o que vocês querem? Ou melhor, vocês sabem o que vocês realmente estão buscando, o que vocês querem naquela oração? Ou é só uma expressão costumeira, né? Com as palavras ou com as mesmas frases? Você realmente reflete o que você deseja dizer e pedir? Você reserva um tempo, essa parte eu acho fundamental a gente pensar sobre isso, tá, meninas? Você reserva um tempo para ouvir os sussurros do Espírito? Porque às vezes a gente está com tanto barulho na cabeça, e quando eu falo barulho, não é barulho externo só, não, é o barulho interno mesmo, né? É a nossa condição de não estar presente quando ele falar. É a nossa condição de nós não estarmos lá. Então, você tem condições de reservar esse tempo para ouvir o Senhor, para ouvir os sussurros do Espírito? Como que é isso para vocês? Geralmente, a resposta a essas orações, elas vêm de uma forma mansa, delicada, né? A gente escuta o Espírito nos dizendo, parece que você olha e fala, nossa, quem estava aqui falando comigo, né? Você escuta, você sente no seu sentimento, no seu coração. É um sentimento profundo. Às vezes é uma certeza que você tem dentro de você, né? Vem por meio de uma certeza. E ele ainda diz, né, Benson, afirmo que você pode saber a vontade de Deus a seu respeito se reservar um tempo para orar e ouvir. Quantas pessoas muitas vezes se posicionam de forma perdida, desorientada, sem saber como falar, como fazer, o que pedir, não está bem, né? Mas, quando se posiciona diante
do Senhor e se permite a ouvi-lo, recebe esse direcionamento. Então, eu quero reforçar com vocês a importância de estar pronto, né? De estar pronto para. Eu sempre falo aqui no meu dia a dia, a gente tem que estar pronto para as oportunidades, né? E receber uma orientação também é uma oportunidade de você se fortalecer no Senhor, é uma oportunidade de você fortalecer o seu relacionamento com Ele, é uma oportunidade de você mostrar para Ele o quanto você está aqui, né? Fala, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Então, esteja preparada, esteja à frente para as oportunidades. Oi, me diz, se a minha internet está muito... Aqui em casa é ruim demais, não conseguindo me ouvir. Cortando um pouquinho, mas pode falar. De uns anos para cá, eu acho que eu tenho mais conversado, colocando mais meus das coisas que eu desejo, das coisas que dou, que aconteceram, das coisas que pode vir a acontecer. Então, eu tenho sempre... Poxa, ela estava falando e caiu a internet dela. Espero que ela volte aqui para continuar compartilhando com a gente. Olha só, aqui na nossa aula, eles dão uma sugestão para a gente aprender cada dia mais a ouvir o Espírito e a reconhecer as respostas do Senhor nas nossas orações. A gente já falou como a gente vai receber isso, mas como que pode ser a sua prática? Agora pense um pouco em relação à sua rotina, à sua prática pessoal. Como que você pode aprender a ouvir mais os direcionamentos do Espírito e reconhecer essas respostas do Senhor diante das suas orações? Nós temos muitas decisões que nós tomamos no dia a dia, né? Todos os dias nós tomamos muitas decisões, muitas. Às vezes umas tão pequenas e simples ou rotineiras e fáceis para nós, que nós nem percebemos. E outras maiores, mais grandiosas, mais difíceis, com mais variações, com mais variantes, na verdade, né, a palavra? Condições de pensar a respeito, com um pouco mais de dificuldade. A gente precisa entender como a gente pode viver. Eu continuo falando. O que você vai mexer? Falando? Eu estou perguntando, porque se precisar eu ir, eu vou. Você está entendendo? Tá me ouvindo? Não entendi o que você falou. Eu falei para você continuar dizendo. Você estava falando e caiu a internet. Oi, caiu, menina. Essa internet é uma bênção. Então, e eu gosto muito de conversar com o Senhor, porque, assim, eu vejo o Pai Celestial como uma pessoa que me ouve, que me escuta. E é incrível que quando eu estou falando com o Senhor nas orações, imediatamente eu já consigo receber a resposta, né? Eu consigo receber revelação, inspiração, apoio, ajuda. E isso é muito gostoso, isso é muito bom quando você consegue se expressar de uma maneira assim muito clara, sabe? Sem medo, sem vergonha, sem julgamento. Às vezes você vai falar com uma pessoa, a pessoa te julga, a pessoa te condena, a pessoa, né, até te persegue, dependendo da situação. E já o Senhor, você conversa com ele, não tem julgamento, não tem perseguição, é uma né, ele, principalmente através das escrituras. Então,
É quando você faz uma oração, que você realmente abre o seu coração para o Senhor, que você expõe todas as coisas, né, da sua vida ao Senhor, oração que você tem revelação. Você tem muita revelação. E isso é muito bom, porque você consegue ser orientado, aconselhado para as decisões que você precisa tomar, né? Então, eu vejo que essa afinidade próxima, afinidade ao Senhor, sabe? Porque eu exponho para Ele. Ela saiu novamente. Espero que daqui a pouquinho ela consiga voltar. Então, olha só. Aqui temos uma sugestão para vocês, alunos, que é na parte de aplicação e exemplo do manual. Quem pôde ler o manual, lá está dizendo, né, algumas perguntas, lá tem algumas perguntas para que vocês possam responder a respeito. Então, é importante que vocês ponderem como vocês podem convidar o Espírito para estar mais presente na vida de vocês. Então, a importância da gente anotar, né, os pensamentos, as impressões, os sentimentos que a gente tem em relação a isso, tá? Então, já na aula passada que nós falamos sobre emoção, nós falamos muito sobre essa condição, né, da gente identificar quando a gente tem algo em nós e que a gente, às vezes é uma emoção, é uma condição, como a gente pode identificar isso? Então, a importância de você anotar, de você fazer um grupo, ou fazer um grupo aí no WhatsApp seu, que você coloque as suas impressões, que você coloque os seus sentimentos, que você se posicione, né? Porque isso vai fazer com que você traga à sua consciência algumas coisas que acontecem na nossa condição espiritual até, ou sentimental, e que de alguma forma pode nos ajudar ou interferir nas futuras decisões que nós tomaremos, né? Ou então nos futuros aprendizados que nós teremos. Às vezes, como a Lila falou, acontece alguma condição aqui e você precisa entender o que o Senhor espera de você, o que você vai aprender com isso. E em muitas situações a gente faz a pergunta e quando a gente recebe a resposta, a gente está com tanta coisa na cabeça que você até escuta, mas você não consegue dar a devida importância ou a devida atenção àquilo. Passa algum tempo, você está continuando a fazer as mesmas perguntas, né? Então, fiquem atentas que essas respostas elas vão sim aparecer, esses direcionamentos vão sim surgir, mas a gente precisa estar aberta e preparada para recebê-los. Georgina, você voltou, que bom que você voltou. Você quer falar, continuar falando, terminar sua fala? Fique à vontade de abrir o microfone. Então, não é isso, é que a gente consegue sim ter uma boa comunicação com o Senhor e receber revelação para a nossa vida, para as coisas que a gente passa ou acontece na nossa vida. É isso. Obrigada pela sua participação. Então, né, às vezes a gente está, quando a gente fala de evangelho e a vida reprodutiva, acredito que não aconteça só comigo, mas às vezes a gente está tão atribulado no dia a dia, e uma das coisas que a gente tem maior facilidade de negligenciar é o nosso relacionamento com o Senhor. É o nosso relacionamento diário com Ele, por meio da oração, por meio da percepção, né? É aquilo que eu falei, às vezes a gente está com tanto barulho do dia a dia na cabeça, que a gente não consegue ouvir o que Ele está nos dizendo. Então, para que você tenha uma vida no dia a dia que vai te dar condição de ser produtiva, porque às vezes a gente tem uma vida produtiva, mas no ranço, né? Naquela luta. Você fala, nossa, que luta minha vida. E não é isso que o Senhor quer para nós. Tudo que Ele nos pede, certamente Ele nos vê condições de fazer. Faz sentido? Porque às vezes a gente acha que a gente está sobrecarregado e carregando um mundo nas costas, né? Só que, na verdade, às vezes a gente só não está preparado para conseguir levar tudo que o Senhor nos tem ofertado. Então, às vezes a gente precisa melhorar a nossa preparação e não impedir para que não tenhamos tanto, né? Às vezes a gente fala, nossa, não vou dar conta. Mas a pergunta não é essa, a frase a dizer não é essa. Não vou, acho que eu não vou dar conta. A frase é, como darei conta, Senhor? Com tudo isso que o Senhor está me ofertando, me oferecendo, então me solicitando, como farei para dar conta? O que farei para
a fazer acontecer, né? A importância da gente estar conectado vai justamente nos dar força para entender o que a nossa vida, o nosso dia a dia requer de nós, espiritualmente. Então, espiritualmente, a gente precisa entender quais são os recursos que a gente tem que buscar. Gosto muito de falar sobre isso, porque a gente muitas vezes esquece dos recursos que nós temos, né? A gente esquece das experiências de vida que nós passamos e dos aprendizados que nós trouxemos com ela. É como se a gente entrasse em muitas situações numa nova experiência de vida ou numa nova condição de vida sem esse aprendizado, sem essa experiência prévia, sem essa condição. E não, se você está aqui, você precisa novamente fazer algo que você tem condições de fazer e talvez você não esteja, talvez somente você não está entendendo ou enxergando como fazer, tá? Então, não é só uma condição do dia a dia ou de aprendizados básicos. Por exemplo, aprender a fazer um trabalho novo, ou aprender alguma coisa de forma técnica. Não, muitas vezes é você aprender e buscar os recursos dentro de você. Ciência, até mesmo de condição de autorrealização. Você fala, puxa, como eu vou ficar feliz, como vai ser bom para mim se eu conseguir cumprir essa tarefa. Puxa, que desafio árduo que eu tenho nas mãos agora, mas como que eu vou conseguir realizar isso? O que eu já tenho de aprendizado que vai fazer com que eu tenha condições de cumprir esse desafio, né? Então, eu convido vocês a registrarem, pode ser aí no celular, no manual do aluno, todas as condições que vocês têm, né? Que vocês buscam o Espírito para te direcionar. Porque em muitas situações é uma escolha nossa, é um posicionamento nosso estarmos ali como uma vítima da condição ou da situação. Faz sentido isso? E enquanto, na verdade, talvez você não tenha entendido ainda o que realmente o Senhor vem, através do Espírito, solicitar a você. Então, sai desse papel, sai dessa condição de como você tem se posicionado e se volte ainda mais para o Senhor. O Espírito está aí para ser o seu guia, para ser a sua direção. Ele é uma antena que te conecta com as vontades do Pai Celestial e te direciona para onde você vai, como você vai, o que você vai fazer, né? Ele é nosso norte. Então, se você não ouvi-lo, se você não tiver condições de ouvi-lo, tudo pode ser mais dificultoso, tudo pode ser mais árduo. Então, uma vida produtiva, ela requer preparo. E eu falo bastante sobre isso no dia a dia. Eu até tenho uma expressão que eu gosto de brincar, que eu até falo com meu marido às vezes, amor, a gente tem que estar pronto para correr na frente. A gente tem que correr atrás, a gente tem que estar pronto para correr na frente. Como que eu posso estar preparada para correr à frente das solicitações que a minha rotina me traz? Então, às vezes, estar com uma vida produtiva, por todas as demandas, seja de trabalho, família, os estudos, a gente precisa estar fortalecido internamente. E esse fortalecimento, ele vem muito da base emocional e espiritual que nós temos. E a base espiritual é o nosso relacionamento com o Pai Celestial. E o nosso relacionamento com o Pai Celestial é a condição de falarmos para Ele, né, com Ele, diante das orações e ouvi-lo através do Espírito Santo. Faz sentido, meninas? Olha, eu deixo agora. A Tatiana está voltando. Alguém quer comentar alguma coisa? Compartilhar alguma experiência? Não? Bom, então é isso. Então, para a gente finalizar a nossa aula, quero lembrar vocês que quando você ora, você realmente conversa com o Pai. Conversa com Ele a respeito dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus sentimentos, das suas inseguranças. É na oração que você está abrindo a sua conexão para com Ele. Se você não fizer essa oração de todo o seu coração aberto,
talvez você não esteja entregando a Ele todas as suas solicitações. Então, abra seu coração, fale verdadeiramente e ouça, aprenda a estar aquietada, né? Aquiete a sua alma, aquiete seu espírito para que você tenha condições de ouvir os sussurros do Espírito Santo. Tudo bem? Tudo bem. Ninguém mais quer comentar nada? Eu quero. Primeiro, bom dia, né? E segundo, dizer que é um desafio. Muitas vezes, não que, como membro da igreja, a gente sabe que o nosso Wi-Fi tem que estar alinhado, nossa conexão com o Senhor tem que estar alinhada, porque é essa conexão que vai mostrar, muitas vezes, o que a gente não enxerga, ele vai buscar, ele vai dar o que falta para que a gente possa enxergar aquilo que a gente precisa fazer. É que muitas vezes, nas horas da dificuldade, o emocional ele sobrepõe o espiritual. E aí, por mais resiliente espiritualmente que você seja, mais entregue espiritualmente que você esteja, por mais uma pessoa com mais fé que você seja, o emocional ele meio que te inebria e você não lembra, como se o emocional pulasse na frente do espiritual e fica ali pulando, fazendo, sabe? Como se estivesse jogando uma tenda. E aí eu acho que é aí que talvez Você fechou o microfone. conseguir deixar que o seu espiritual seja a sua alça para você sair da dificuldade. Eu acho que eu tava, pelo menos eu vejo assim, talvez o desafio maior está aí. E a gente percebe, obrigada pela sua participação, a gente percebe o quanto existe a necessidade de termos essa evolução pessoal, né? Por quê? Quando nós estamos em alguma condição que precisamos de equilíbrio, e nesse momento que você está dizendo, é uma condição que a gente precisa de equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio para não deixar o emocional roubar o espaço que o espiritual tem tomado, né? Quando a gente precisa desse equilíbrio, é tão particular, essa é uma condição tão particular, e que muitas vezes, se você não tem, ou não consegue cultivá-lo, não consegue desenvolvê-lo, você vai passar de novo pela lição, né? Você vai passar novamente, e aí volta aquela frase que a Lila estava compartilhando com a gente, fala, Senhor, o que você quer que eu aprenda nessa condição, nessa situação? E aí a gente é exposto novamente a situações que você fala, parece que eu já passei por isso antes, estou aqui de novo. Então, a gente precisa, sim, trabalhar pessoalmente para estar alinhado ao Senhor e deixar com que esse equilíbrio pessoal possa prevalecer, né? Possamos estar prontos para estar com o Espírito. Não é uma condição de você falar, eu dependo completamente dele. Sim, nós somos dependentes espiritualmente das orientações do Pai, somos, mas não é uma condição de você se jogar por ele. Você precisa se posicionar. É o seu desenvolvimento pessoal, é a sua condição de se desenvolver pessoalmente, que, quando eu falo desenvolvimento pessoal, inclui o espiritual, né? De se posicionar, porque senão você não vai ter condição de ouvir o que ele está te dizendo. E aí você se torna vítima de uma situação. Então, a importância de lembrar que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem e todas as coisas vão nos trazer coisas boas, vão nos fazer andar nos caminhos, desde que estejamos aí prontos para aprender, prontos para nos prostrar diante do Senhor e mostrar a nossa eu não diria dependência, mas a nossa relação, né? Falar, olha, eu estou aqui, eis-me aqui. Mostrar quanto estamos para Ele, para cumprir os planos que o Senhor tem. Mais alguém quer falar mais alguma coisa?
Não? Então, para a próxima semana, nós teremos a nossa terceira aula. Eu vou colocar depois lá no nosso grupo as informações da nossa aula, tá bom? Para quem chegou depois. Queria convidar vocês a trazer uma pessoa para participar conosco. Esse é um assunto muito importante, porque todas as aulas são interessantes e importantes, né? Mas aqui a gente tem falado muito sobre a condição prática, né? O nosso dia a dia. Não é só uma condição de aprendizado, mas é uma condição de como colocar na prática isso. Então, quando a gente fala de uma vida produtiva, a gente está falando da vida minha, sua, de todos nós, no dia a dia mesmo, né? De segunda a domingo, segunda a segunda. Então, a gente está aqui falando da prática mesmo, né? O quanto você precisa alinhar o seu lado espiritual para dar conta do que a vida te pede. Então, chame mais uma pessoa, chame um amigo, chame alguém da sua família, que de repente vá acrescentar muitas informações para ele, não só em termos de informação, mas fazer com que reflita, que vai ser benéfico para ele, que ele também vai poder compartilhar com a gente algumas experiências aí para que a gente possa desenvolver juntos. Essas aulas, eu digo que não são aulas teóricas, né? São aulas muito participativas, porque é o nosso dia a dia, né? Que está aqui em jogo. Então, eu peço para vocês aí uma atividade mesmo, de vocês pensarem quem eu convidaria para estar comigo nessa próxima aula, para que a gente possa crescer juntas, né? E quando a gente para olhar, olhando aqui para essa última semana foi uma semana muito atípica para mim, para nós aqui em casa, e tivemos muitos desafios, né? Foram dias, assim, muito, muito desafiadores, muito. Emocionalmente, em termos de tempo, coisas novas, difíceis com as crianças. E aí a gente para pensar, fala, puxa, talvez uma semana como foi essa, eu talvez não tenha mais. Pode ser que sejam melhores, pode ser que até sejam mais difíceis. Mas como uma semana dessa, talvez eu não tenha mais, porque não foi uma semana rotineira. Mas o que eu pude aprender com isso? O que eu posso levar adiante, né? O quanto eu sou grata pelo Senhor ter me dado essa oportunidade de passar por essas coisas que eu passei essa semana. E quando nós temos desafios, é muito difícil a gente agradecer por eles, né? A gente muitas vezes não consegue enxergar a importância que eles têm na nossa vida. Então, eu convido vocês a terem um coração puro e a terem um olhar benéfico também, um olhar positivo em todas as coisas que aconteçam nas suas vidas. De alguma forma, o Senhor está ensinando. De alguma forma, o Senhor está nos mostrando. E certamente, se você não aprender diretamente na lição, se você perguntar, você vai ter condições de ouvir a resposta do porquê aquilo tem acontecido. Talvez essa resposta não venha no tempo que nós queremos, mas nós temos condições de ouvir, sim, e de receber essa informação do Pai. Ele nunca nos abandona. E o Espírito Santo está aí para ser essa comunicação com a gente. Tudo bem? Bom. Tudo bem. Eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigada por estar aqui hoje. Semana que vem, às 8 horas, estaremos novamente juntos. Convido, então, vocês a trazerem uma pessoa para participar comigo. E eu peço para que vocês, então, se puderem, né, vou colocar no grupo, leiam sobre a aula que nós faremos. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, tá bom? Eu deixo essa aula com muito amor e carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém pode fazer a oração para a gente finalizar? Eu faço. Querida amada Pai, obrigado pela aula, obrigado pela irmã Mônica por trazer temas que mexem com nossa confiança, com nossa autoconfiança, com o nosso bem-estar. E mostrar que é possível que nós consigamos nos organizar, consigamos ter tempo, consigamos fazer as coisas para cumprir com o seu plano, para cumprir com a nossa jornada de vida. E é por isso, ó Pai, deixo essa oração em gratidão por esta aula de hoje e por todos que estão aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada a todos, viu? Até a próxima semana. Tchau.